são regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e que dizem respeito ao cancelamento do plano de saúde. Estou aqui com o doutor Juliano Pessoa, é um advogado especializado em direito da saúde, direito médico também, e uma das vozes mais respeitáveis no tema aqui no Brasil. Doutor Juliano, antes de mais nada, um bom dia e muito obrigado por participar do programa. Bom dia, Elisa. É uma satisfação mais uma vez. E essa resolução, de fato, como você bem destacou, traz uma luz aí importante para os consumidores, para os beneficiários, né, no nosso estado e no nosso país inteiro, no sentido de tentar trazer maior segurança para essas pessoas, para que as operadoras não empreendam esses cancelamentos unilaterais. O consumidor, muitas vezes, se vê desamparado e tendo que correr aí para poder tentar reverter esse tipo de situação. Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar agora demonstra, pelo menos, que estará mais atenta a esse tipo de movimento e vários requisitos foram trazidos por esta resolução e as operadoras não poderão agora simplesmente cancelar sem cumprir todo este ritual que está posto na resolução. Agora, doutor, a gente sempre teve um tratamento diferenciado, né? Plano empresarial é uma coisa, plano individual e familiar é outra, e agora qualquer desculpa serve, tanto em um quanto no outro, para que a gente possa cancelar unilateralmente. Qual é a luz que aparece no final desse túnel? Veja, primeiro ela terá obrigatoriamente que notificar agora o beneficiário. Não importa se ele está contido num plano individual e familiar ou num plano coletivo. O plano coletivo também passa a ter mais rigor nestes cancelamentos. Além disso, Elias, a resolução traz uma inovação importante sobre os canais de comunicação que a operadora poderá utilizar. Por exemplo, além da correspondência com recebimento por parte do consumidor, com a AR, ela também poderá ser utilizada de ligação, desde que gravada, né, e com confirmação de dados por parte do beneficiário. Poderá também se utilizar de e-mail, que esteja contido no cadastro daquele beneficiário, SMS e também mensagem por aplicativo de mensagem. Porém, um adendo importante em relação a SMS e aplicativo de mensagem. O consumidor terá que responder dando ciência daquele recebimento. Não é simplesmente comprovar, olha aqui, eu encaminhei para ele e ele não respondeu, mas eu fiz a minha parte. Isso não é válido. Então, esse rigor existirá. Apesar da ampliação dos canais, a agência traz um rigor de várias confirmações, ou seja, para que fique muito bem demonstrado, e assim está posto de maneira expressa e clara na resolução, que a comunicação, ou seja, a notificação prévia desse inadimplemento da contraprestação ali do consumidor, que é o pagamento da sua mensalidade, terá que ser inequívoca. Não pode ter dúvida de que ela cumpriu a sua parte. Se ela não demonstrar de forma inequívoca, é inválida essa tentativa de cancelamento. Então, veja que se tem uma segurança maior. Se ela não comprova que fez o que tinha que fazer conforme a resolução hoje traz, ela não pode cancelar. Agora, doutor Juliano, um dos motivos, e traz aí à tona essa discussão com mais evidência, é a notificação por inadimplência. O indivíduo deixou de pagar 2 mensalidades, mas ele fala aqui, olha, 60 dias consecutivos ou não. Durante o ano, como é que é isso? Eu deixo de pagar no dia 30, pago no dia 10, esses 10 dias estão contando aí, vai se juntar até os outros 50 durante o ano, como é que é isso? Veja, é ótimo. De fato, essa previsão de 60 dias consecutivos ou não existe na Lei 9656, mas essa resolução é uma resolução específica que versa sobre a questão do cancelamento. E o que é que ela traz ali? Você tocou num ponto crucial, que esses períodos pretéritos, ou seja, de mensalidades que ficaram inadimplentes e já foram quitados, não conta para o futuro. Então, ela não pode, de fato, as operadoras faziam muito isso, elas somavam os períodos durante o ano, quando completava 60, ela ia lá, lhe notificava dizendo que seu plano estava cancelado. Isso não é válido mais. Então, assim, se você ficou inadimplente há 2 meses, estamos em dezembro, ficou inadimplente em outubro,
pagou já essa mensalidade, está inadimplente de novo com o mês de outubro e dezembro. Ela não pode somar aquele de outubro que já foi quitado. Quitou, esse período já foi excluído desse cômputo. Então, conta a partir dali os que ainda não foram quitados. Então, isso é mais uma segurança de fato, porque o consumidor tem pouca informação, nós sabemos disso. É o lado mais frágil. Então, muitas pessoas, eu já vi pessoas com dificuldade econômica, que muitas vezes ficam fazendo esse tipo de estratégia. Atrasa 10 dias o plano, e depois ele paga, no mês seguinte ele atrasa a energia e fica fazendo esse tipo de ajuste, porque o orçamento está apertado. E ele não sabe, muitas vezes, que do outro lado tem uma instituição que tem ciência de toda essa regra, com um corpo jurídico por trás, que fica se utilizando desse tipo de informação para, de maneira até desleal, eu diria, lá na frente surpreender o consumidor, que muitas vezes são até idosos, dizendo que o seu plano foi cancelado e ele não tem nem ideia do que aconteceu, porque muitas vezes quando acontece o cancelamento, ele não está inadimplente, mas ela se utilizou desse somatório de períodos passados e ele não tinha nem ideia de que quando ele passava 10 dias, isso se acumulava até completar o período de 12 meses para poder zerar. Hoje, não, se ele já pagou, não pode mais proceder dessa forma. Até porque paga com acréscimo, né, gente? Então, não se justificaria. Mas essas medidas que são colocadas agora nessa normativa da ANS, ela atinge, por exemplo, os ex-empregados ou aqueles que se aposentaram, mas continuam com o plano no gestor do plano na sua empresa, servidores públicos que têm plano de saúde associado, também são atingidos por essa normativa? Sim, também são atingidos, e especialmente aqueles que pagam diretamente, né? A operadora estes é que ela, de fato, não pode empreender esse tipo de medida sem notificar inequivocamente, mais uma vez ressaltando, este consumidor. E, além disso, Eli, se nós observarmos a resolução, ela fala da notificação, mas mais à frente, em determinado artigo, ela diz que é importante que a operadora demonstre, naquele caso concreto, antes de empreender o cancelamento na prática, de que ela se utilizou de todos os meios de comunicação para notificar. Ou seja, se ela tentou por SMS, o consumidor não retornou, então não é válido. Ela tente por aplicativo de mensagem. Se ele não retornou, ela tente por ligação gravada. Ele não atendeu, ela tente por correspondência com AR. Então, ou seja, ela saia eliminando todas essas possibilidades, todos esses canais de notificação, para que ela demonstre inequivocamente de que, olha, eu tentei de todas as formas notificá-lo. Não é simplesmente se utilizar de um canal, o consumidor não retornar, por exemplo, e ela dizer que fez tudo que podia fazer. Não é assim que está na resolução. A resolução deixa um recado claro para as operadoras. Olha, isso é medida extrema. Cancelar um plano de saúde de um beneficiário é medida extrema. Então, você só poderá fazer em casos realmente excepcionais que se justifiquem. Mesmo naqueles casos de fraude, vale destacar aqui para os consumidores que nos ouvem que, caso você empreenda algum tipo de fraude, a operadora legalmente tem o direito de cancelar o seu plano. Isto aí está na lei, posto há anos. Porém, com esta resolução, mesmo nestes casos, ela exige que o consumidor seja também notificado pelos mesmos meios que nós já ressaltamos aqui. Agora, doutor Juliano, nós estamos numa época em que você falou uma palavra muito importante na atualidade, que é fraude. Nós estamos submetidos a boletos que são falsos, a uma série de e-mails que são fraudulentos, não são os e-mails reais do próprio plano de saúde. E eu fui induzido a um erro. Achei que paguei a mensalidade e não paguei a mensalidade, porque era um boleto falso. Ainda assim, eu não tendo dado causa diretamente a essa inadimplência, ainda assim eu teria o meu plano cancelado? Ótimo, é interessantíssima essa pergunta. Veja só, eu faria uma cisão aí dessa pergunta para a gente trazer duas questões. Primeiro, nesse exemplo seu, não foi também a operadora, em tese, que deu causa. Foi um terceiro, um fraudador, né? Enfim, um estelionatário e tal. Então, a operadora está de boa fé, né? Então, ou seja, ela encaminhou pelos meios oficiais e você não efetuou o pagamento e pagou aquele boleto fraudulento que recebeu de um estelionatário que lhe abordou.
Neste caso, a operadora terá obrigatoriamente que lhe notificar no 50º dia de inadimplência, para lhe oportunizar mais 10 dias para que você faça o adimplemento daquela prestação ou traga essa situação peculiar. Então, se ocorreu esse tipo de fraude, neste momento da notificação, o consumidor precisa obrigatoriamente reportar este caso ocorrido para a operadora e tratar essa situação juntamente com ela, bem como fazer um boletim de ocorrência e todas as medidas formais que o caso requer. Por outro lado, Elias, se a gente tratar de um caso onde a operadora, vamos supor, deixou de encaminhar o e-mail, deixou de disponibilizar pelos meios tradicionais e o consumidor não teve acesso à sua fatura para realizar o pagamento, ou seja, a operadora foi que deu causa, este período não é válido para poder se empreender o cancelamento. Então, neste caso, se ela deu causa, ela não pode transferir este ônus para o beneficiário. Ele está totalmente aí amparado, por mais que nós saibamos, né? Se nós temos um plano de saúde, nós sabemos que mensalmente aquela fatura chega. Mas, mesmo assim, a operadora não tomou as precauções para poder fazer essa fatura chegar até o consumidor. Então, ela não pode transferir, ela terá que resolver, sanar esse problema e trazer a fatura para que o consumidor possa pagar. Agora, doutor Juliano, fica aqui imaginando quem de fato é o cliente da operadora quando a situação envolve a empresa. Alguém que é empregado e que tem por meio da empresa o acesso à operadora, o acesso ao plano de saúde. Mesmo que ele não contribua, ou a empresa não contribua, que ele pague, que seja descontado diretamente do seu salário, a comunicação é a empresa ou a comunicação é o empregado? Veja, se é um cancelamento, uma tentativa de cancelamento direcionada a esta pessoa, o interessante é que ele seja notificado, né? Mas existem esses casos onde ele não paga diretamente a operadora. E aí o que é que a ressalva é feita na resolução? No mínimo, a pessoa jurídica responsável por aquele contrato coletivo, de adesão empresarial que seja, deve ser notificada. E, naturalmente, esta pessoa jurídica deve também repassar esta informação para aquele beneficiário. Até porque, Elias, veja, por mais que ele esteja inserido em qualquer plano coletivo, a legislação, inclusive, propicia que o beneficiário, caso exista alguma questão relacionada à sua prestação de serviço de forma individualizada, ele possa individualmente, independentemente da sua pessoa jurídica, demandar esta operadora, por exemplo, requerendo um procedimento que não está sendo autorizado, um procedimento cirúrgico, um exame ou qualquer outra medida. Então, a gente não pode simplesmente colocar o consumidor de forma isolada, onde ele não pode ter relação direta qualquer com a operadora por conta de uma pessoa jurídica que tem esse link. Agora, doutor Juliano, então essa comunicação, ela agora está ampliada. A gente pode se utilizar dos meios eletrônicos, não pode dizer que não sabe, né? O e-mail, o telefone do seu usuário, de que você não está proibido também de mandar um AR, ou seja, uma carta onde vai ser obrigatoriamente assina dizendo que recebeu, coloca a data, esse tipo de coisa. Isso tudo deve prosperar e, melhor ainda, se for feito cumulativamente. Exato. O ideal é que ela se utilize de todos os meios possíveis. E aí eu faço uma ressalva, Elias, que a resolução traz outra obrigatoriedade para as operadoras, que é promover os seus canais de comunicação. Então, ela tem que trazer essa questão educativa também para os consumidores, deixar muito claro no seu site, em todos os seus meios de propagação de informação, para que os consumidores tenham ciência. Por outro lado, os consumidores têm direitos inúmeros, mas também têm obrigações, como você bem ressaltou. É importantíssimo que os consumidores também estejam sempre atentos aos seus dados cadastrais, até porque foi o consumidor que lançou aqueles dados ali. Então, se ele coloca um e-mail, é importante que ele acesse esse e-mail, verifique esse e-mail, esteja em contato com a operadora. E caso haja algum atraso, alguma questão onde ele não recebeu, ele faça contato com a sua operadora. É importante também essa medida proativa por parte do consumidor. Agora, doutor Juliano, isso vale para todos os contratos que estão em vigor ou só a partir de quem contratou de ontem
em diante, do dia 1º de dezembro em diante. Isso, ótimo. Regra geral, a partir da vigência desta resolução. Os contratos anteriores à resolução vale o que está lá no contrato, ou seja, os meios de notificações que foram previstos ali. Por outro lado, existe a possibilidade da operadora se utilizar desse meio novo e, se ele funcionou, vamos dizer assim, isto é tido como uma atualização. Além disso, ela poderá também retificar esses contratos, fazendo um aditamento e trazendo essas novas possibilidades que a resolução traz. Então, ou seja, com o mundo, né, digital que nós vivenciamos hoje, é natural que isso se amplie para esses meios mais fáceis até para os consumidores também. Ela só não pode, como nós falamos, se utilizar desses meios novos em benefício próprio. Então, ou seja, se não funcionou pelo meio novo, pelo SMS, pelo aplicativo de mensagem, por e-mail, se resguarda, esse é o dever da operadora, mandando, como você bem destacou, uma correspondência com a AR, e aí sim é uma medida mais formal e mais garantidora, inclusive, do cumprimento da obrigação por parte da operadora. Eu queria trazer só rapidamente 2 pontos que são também importantíssimos. Não se podia, e também não pode hoje, paciente internado, em hipótese alguma, pode ter o plano de saúde cancelado. Porém, a resolução traz uma inovação. Quando ele tiver a alta hospitalar, a operadora tem que notificá-lo e dar 10 dias para que ele pague. Então, a legislação trazia o seguinte: ele não pode quando estiver internado, depois que ele não estiver, pode. Mas não tinha um prazo de forma clara. Hoje não está claro. Pode, você tem que notificar e 10 dias para que ele possa fazer o adimplemento. Então, esse é outro ponto bastante interessante que a norma traz. E, além disso, a questão de multa, também de forma muito clara, Elias. Caso a operadora empreenda alguma medida de cancelamento em desacordo com as normas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar poderá impor multa de R$80 mil por essa prática, fora as medidas que o próprio beneficiário poderá empreender contra ela. Olha só, gente. Doutor Juliano, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia, excelente semana. Eu que agradeço. Muito obrigado, Elias. Doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico e da saúde.